Olá, muito boa noite para você. Os costumes e as tradições da Semana Santa que permanecem vivos entre os católicos e as celebrações que marcam a Sexta-feira da Paixão em Patos de Minas. Na edição do NTV News desse feriado de Sexta-feira da Paixão, você vai ver também. Polícia apreende revólver, munição e droga após jovem tentar entrar armado em festa. Motorista de 24 anos morre em acidente de trânsito durante ultrapassagem em local proibido. Empreendedores faturam com criatividade na venda de produtos para a Páscoa. Voluntários distribuem ovos e chocolate para crianças carentes em Patos de Minas. As causas, riscos e prevenção do AVC. A letalidade da doença tem aumentado no país. Termina nesta sexta-feira prazo para pedido de isenção da taxa do Enem. Os sintomas e as formas de transmissão da doença de Chagas. O pedido de ajuda de uma família para conseguir se manter em Patos de Minas. O que é a alopécia? Enfermidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no NTV News, que já está no ar. A gente começa com os destaques policiais. Droga, munição e arma foram apreendidas pela polícia durante fiscalização da Operação Semana Santa. Um jovem de 21 anos foi levado para a delegacia. O revólver calibre 38 e as 6 munições que aparecem nas imagens foram retiradas de um jovem pelos seguranças do evento após ele tentar entrar armado na festa que acontecia no Parque de Exposições. Com ele, foram encontrados R$230 em dinheiro e próximo ao local onde estava, os militares se depararam com 4 comprimidos de êxtase. Ainda conforme a polícia, o jovem teria confessado ser o proprietário da arma e da munição e estar praticando tráfico de drogas na festa. Um enxame de abelhas invadiu uma residência no bairro Caramuru e atacou moradores na tarde de hoje em Patos de Minas, na rua Caiapós. O caso mobilizou equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Uma idosa e sua filha sofreram diversas picadas e ficaram retidas no interior de um dos cômodos até a chegada dos socorristas. Após a retirada do enxame que tomou conta do imóvel, as 2 vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao atendimento médico. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, na residência há 3 cães, foram verificados que haviam 3 cães. Um deles, no entanto, morreu. Foi encontrado debaixo de uma cama, provavelmente em decorrência das muitas picadas que o animal sofreu. Aí, as 2 vítimas foram levadas para o atendimento médico e ficaram em observação. No final da noite de ontem, um motorista morreu em acidente ocorrido na BR-352, em Lagoa Formosa. A batida aconteceu no quilômetro 189. Segundo o que foi apurado pela Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete L200 seguia sentido Patos de Minas para Lagoa Formosa, quando uma caminhonete estrada que trafegava na pista contrária tentou realizar ultrapassagem em local proibido e acabou batendo de frente com a L200. Devido ao violento impacto, o motorista sofreu ferimentos leves e a passageira teve fratura na perna esquerda. O casal foi levado para o hospital regional. Já o condutor da Fiat Estrada, de 24 anos, faleceu no local. Depois do intervalo aqui no News, empreendedores faturam com criatividade na venda de produtos para a Páscoa e voluntários distribuem ovos e chocolate para crianças carentes em Patos de Minas. Um grupo de voluntários aproveitou o feriado para fazer o bem. Eles promoveram a distribuição de ovos de Páscoa para crianças carentes em alguns bairros de Patos de Minas. Logo pela manhã, os mais de 200 ovos de Páscoa já foram embalados pelos voluntários do projeto Amigos que Ajudam. Tudo doação dos membros de comunidade que realizam uma campanha de arrecadação de ovos. A gente fez uma meta de 200 kits, composto por um ovo de chocolate, uma caixa de um ovo de Páscoa e um ovo de chocolate. Então a gente conseguiu bater essa meta para poder fazer essa entrega aí hoje e trazer alegria para a criançada. Mapearam alguns bairros mais carentes da cidade. Isso, a gente sempre gosta de atuar nos principais bairros, mais carentes, mas como é uma quantidade reduzida, tem muita criança nos bairros, então a gente vai começar pelo Quebec e depois a gente vai para o Jardim Esperança, Vão ser esses 2 bairros atendidos nessa campanha de hoje. Para ir até os bairros fazer a alegria da criançada, os últimos ajustes são na caracterização.
rostos pintados e uma fantasia de coelhinho da Páscoa, que deixam os pequenos empolgados. O Coelhinho da Páscoa visitou o primeiro residencial Quebec aqui em Patos de Minas e fez a alegria da criançada, por exemplo. Todo mundo quis tirar foto e abraçar o Coelhinho da Páscoa, por exemplo. Uma ação que, para muitas mães e pais, não tem preço. Olha só a quantidade de criança que se juntou aqui no meio da rua. Nas imagens do Diego Braga dá para ver que muita gente gostou do presente de Páscoa que chegou em uma boa hora. O que vocês acharam do Coelhinho da Páscoa? Muito bom. Muito bom. Já tinha visto o Coelhinho da Páscoa de perto já? Sim. Não. Nunca? Eu sei. Ficou feliz de ver o Coelhinho da Páscoa? Sim. Você já tinha visto um Coelhinho da Páscoa de perto? Não. Primeira vez? Não. Primeira vez que você viu? Você achou ele bonito? E o ovo, você gostou? Vai comer tudo? Sim. O que você achou dele? Legal. E o chocolate? Legal também. Você gostou da visita do Coelhinho da Páscoa? Sim. Você já tinha visto um de perto assim? Não. Olha lá, vai entregar pra você agora, ó. Feliz Páscoa! Essas ações deixam a Páscoa deles mais feliz, né? Com certeza, tem muitos que não tem condição de comprar, né? Bom demais, sabe? Boa ação, gostei muito. Eu só tenho que agradecer, vocês, sabe, o pessoal. Fazer alegria, principalmente meus netos, tá aqui, ó. O grupo Amigos que Ajudam já existe há 3 anos na cidade. Essa é a primeira vez que os amigos realizam esse tipo de ação. Não só para mim, como assim, pelos membros do grupo, é assim, algo que não tem preço, assim, é o que motiva a gente no dia a dia. A gente vê uma criança feliz, uma família feliz, uma família que passa às vezes por tanta batalha ali no dia a dia, e a gente fazer isso já paga o ano inteiro de trabalho da gente. A intenção é realizar mais ações filantrópicas ainda este ano. Em breve a gente vai lançar nossa campanha de aniversário do grupo, do projeto Amigos que Ajudam. A gente vai completar agora 3 anos de existência. E depois a gente faz também a do Dia das Crianças e no do Natal no final do ano, né? Essa campanha não falha. A gente um grupo que não tem vínculo nenhum político, né, nem religioso. Tudo vem de doações aí das pessoas da comunidade patense, que graças a ele a gente consegue fazer isso tudo acontecer, né? Graças à população patense. E por falar em ovo de Páscoa, olha só, por falar em Páscoa, o ovo de colher, aquele de colher, né, tem sido a escolha favorita para presentear. Mesmo em meio à crise econômica, a procura pelo produto apresentou aumento significativo neste ano. De brigadeiro, leitinho ou Nutella com ferreiro. Ao todo são 11 sabores que só de olhar dá água na boca. Há 10 anos, a Fernanda trabalha com a confeitaria de doces. Há 9, ela produz os ovos de colher que fazem muito sucesso. Quando nós começamos a trabalhar, 9 anos atrás com a Páscoa, o pessoal procurava mesmo aquele ovo tradicional. Eu acho que também por causa do preço. Aí, com o passar do tempo, surgiram os ovos de colher e o pessoal começou a pedir muito. E cada vez mais elaborados, né? Com esses sabores mais clássicos que a gente encontra no supermercado, Ferrero Rocher, Kinder Ovo. E agora, sim, a moda total mesmo da Páscoa são esses ovos de colher. A Fernanda trabalha com a família na produção de doces. Ao todo são 5 pessoas. Ela, a tia, uma prima, a filha e o marido, que é supervisor de vigilância patrimonial em empresa de segurança da cidade. Quando ele não está na empresa, a esposa o coloca para trabalhar. A gente trabalha de segunda a sexta, né? E quando sobra um tempinho, a gente chega, a gente tem que ajudar, né? Dobrando caixa, sempre ajudando, dobrando forminha, ajudando a divulgação, às vezes até mandando mensagem para os amigos, pedindo para eles estarem ajudando também, não só comprando, né, mas ajudando a divulgar. E vamos embora, né? A gente tem que, como se diz, ajudar para a gente crescer, né? A gente começou com até mais sabores que esses, só que nós estamos reduzindo de acordo com o que mais vendia. E aí, às vezes, o cliente vai e fala, você não faz tal sabor? Aí a gente vai e coloca aquilo lá no menu para agradar aquele cliente. A gente procura fazer realmente o que o cliente gosta e que pede para nós. Mas, assim, o campeão de venda, os campeões, né, de venda de todos esses anos, é sempre Nutella, não pode faltar o de Nutella, não pode faltar o Ferrero Rocher e os tradicionais, né, ninho e brigadeiro. Esses sempre tem no nosso menu. Desde quando nasceu, a Valentina, que é a mascote da empresa, acompanha as gostosuras que a mãe fabrica. E não é à toa que o nome da empresa Sabores da Valentina.
em homenagem à filha que nasceu no início da empresa. Na produção, eu gosto de muita coisa, mas eu gosto de fazer, eu gosto de preparar, de ajudar. E de vez em quando comer um pedacinho de chocolate que eu vejo, se deixarem. E a mamãe deixa? De vez em quando. Se não controlar. Aí se não controlar, eu como tudo. Agora me conta, você aprendeu a montar seu próprio ovo de Páscoa agora? Aprendi. Toda Páscoa, quando as encomendas baixam um pouco, quando já faz tudo, a mamãe deixa eu montar meu ovo. Se só de olhar, dá vontade de comer, imagina para quem fica quase 24 horas ao lado desse monte de chocolate. Às vezes eu tenho vontade. Assim, a gente até prova, né? Tem que provar para saber se o recheio tá bacana, se não tá nada muito doce, se aquilo vai agradar o cliente. Mas se a gente não se controlar também, acaba que você come toda a sua produção de Páscoa ali, né? Porque é muita coisa gostosa e junta, né? De uma vez só. E eu gosto bastante. Eu sempre que ela tá fazendo, ela vem, amor, vem, experimenta. Eu vou, experimenta. Aí às vezes eu não é só elogio, não. Quando eu vejo assim, amor, tá muito doce. Aí ela a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Pra estar agradando todo mundo. Esse lado da moeda é bom. Acho que é o melhor, viu? A gente chega, acaba de jantar, fala, amor, aquela sobremesa, ficou lá na geladeira. Ela fala que não tem, mas sempre tem. Eu vou lá e sempre tem. Os ovos da Fernanda fazem muito sucesso por causa do capricho. Cada detalhe é feito com muito amor e carinho. Para dar conta da alta demanda da Semana Santa, ela anota tudo e deixa bem organizado para não esquecer de nenhum cliente. Por causa de toda essa inovação, com os ovos muito mais atrativos, por causa da decoração e os variados sabores, a Fernanda notou que teve um aumento no negócio dela nesse ano de 2022. Foi de 25%. Esse ano, por exemplo, vai ser difícil atender todo mundo. Os pedidos já estão esgotados. Agora é só entregar para os clientes. A gente comprou, 400 embalagens, mas a gente não esperava vender isso tudo, porque tá uma crise, todo mundo reclamando, as coisas nos supermercados estão muito caras, só que nos surpreendeu. Nós estamos agora somente com 2 embalagens disponíveis. E a gente teve muita procura por presentes menores também, que também já estão quase esgotados. E como sempre eu digo, quando aparecem essas iguarias aí, todo mundo aqui com água na boca, viu? Em instantes tem a previsão do tempo para o fim de semana. Termina hoje prazo para o pedido de isenção da taxa do Enem. E nós vamos falar sobre as causas, riscos e prevenção do AVC. A letalidade da doença tem aumentado no país. Termina às 23h59 de hoje o prazo para estudantes pedirem a isenção da taxa de inscrição no Enem 2022. O pedido deve ser feito na página do participante. Pelas regras do Enem, têm direito à gratuidade os participantes que se enquadram nas seguintes situações: estar na última série do ensino médio deste ano em escolas públicas, ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral em escola privada, ter renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa, aluno em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no CAD único. Dados publicados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que 20% das mortes registradas nestes primeiros meses do ano foram causadas por AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil, a faixa etária de 20 a 59 anos de idade representava 17,2% dos óbitos por AVC em 2019. A porcentagem aumentou em 2020 para 18,5% e chegou a 20% em 2021. A quantidade de mortes em decorrência da doença foi de 101.965 em 2019, 102.812 em 2020 e 84.429 só de janeiro a outubro em 2021. É uma doença que talvez o principal fator de risco é a idade, ou seja, quanto mais velho, maior o risco, dessa doença acontecer. Mas existem outros fatores de risco, e é uma doença que pode acontecer em qualquer idade, mesmo em crianças, adolescentes ou jovens. Existem 2 tipos de AVC. O isquêmico, que representa 80% dos casos, que é quando uma das artérias é entupida por algum coágulo. E o hemorrágico, quando um vaso se rompe dentro do cérebro. O AVC isquêmico seria a isquemia cerebral, ou seja, a falta de sangue em algum território cerebral.
Isso acontece, em geral, por uma obstrução das artérias cerebrais, ou por um coágulo, ou por uma placa de gordura, uma placa traumatosa, mas que obstrui a artéria, né, e faz uma ausência de sangue em algum território cerebral. Sandoval, o véi da nossa FM, tem 64 anos de idade. Há cerca de um ano, ele teve que se afastar dos microfones devido a um AVC. Foi de manhã, eu levantei, fazia um cafezinho, né? Passar um café lá no coador. E tô no fogão lá e a perna sumiu. A perna direita desequilibrou, como diz o outro. Eu comecei a cair lá e chamei uma irmã minha. Ela foi lá, me ajudou. Me chamou, me levou ao SAMU, tal, me levou para o hospital. Cheguei lá, fizeram os exames lá, tudo, a cabeça eu tinha dado 2 AVC, um de cada lado. O início, né, não foi tão forte. Então deu um do lado direito e um do lado esquerdo. O lado direito atingiu mais, foi com mais força. E o lado esquerdo menos. Então eu tenho duas manchas, uma de um lado e do outro. Pensei a pressão alta, né, causa essas coisas. Entre os sintomas característicos está a alteração do sorriso e da fala. Por se tratar de uma doença muito grave, com risco de vida, risco de sequelas, é importante a população, né, estar atenta aos sintomas, porque assim que perceber os sintomas, né, desta doença, tem que procurar o pronto atendimento o mais rápido possível. Os sintomas mais comuns, né, assim, primeiro relacionado à face, seria a alteração, né, o desvio de rima, ou seja, uma alteração do sorriso, né, a boca ficaria torta com alteração de fala. Pode também gerar sintomas de tontura, alteração na visão e déficits focais. O que seria isso? Uma perda de força focal, ou uma perda de força no braço, ou na perna, ou na face, como a gente disse. E o AVC isquêmico e o hemorrágico, ele pode evoluir com dor de cabeça ou até sem dor de cabeça também. E percebendo esses sintomas, né, é importante procurar o mais rápido possível o pronto atendimento, porque o tratamento nesses casos, especialmente nos casos mais graves, quanto antes melhora a probabilidade de uma boa recuperação, né? Podendo ter uma recuperação até completa dos déficits se for atendido prontamente. No caso do véi da rádio, hoje ele se recupera em casa e periodicamente passa por consultas para acompanhar a evolução. Agora é saúde, né? E daqui uns dias, se Deus quiser, vou estar andando normal, tenho certeza disso, Deus é grande, e voltar para a rádio, para o lugar que eu gosto. Segundo este neurologista, hábitos saudáveis são fundamentais na prevenção de acidentes vasculares cerebrais. Com relação aos fatores de risco, né? Os principais dele, a idade, tabagismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, as dislipidemias, né? Que são as alterações de colesterol, triglicérides. Todo o controle desses fatores de risco, isso é essencial para a prevenção. Seja ela a prevenção primária, né, que quando é uma pessoa que nunca teve um AVC, ou até mesmo e principalmente a prevenção secundária, que é aquela pessoa que já mostrou que tem um fator de risco, já teve um AVC isquêmico, e a gente quer prevenir que ela não tenha, né, o segundo e aí por diante. Hábitos saudáveis, controle de fator de risco, controle de estresse, né, controle dos fatores de risco que a gente já disse. Dicas importantes, né, para a gente se cuidar aí, até porque a incidência de AVC é muito alta no Brasil, né? No mundo inteiro há uma incidência, mas no Brasil os números realmente têm sido cada vez maiores. Isso em meio à pandemia e até por uma certa correlação em alguns casos com o coronavírus, né? Vamos mudar de assunto e vamos ver como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. O fim de semana deve ser com temperaturas mais amenas, porém sem instabilidades no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. No sábado, em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 16 e 30 graus. No domingo, a máxima é a mesma na capital do milho. Em Tiros, no sábado, mínima de 16 e máxima de 29 graus. No domingo, a máxima prevista é de 28 graus. Em Varjão de Minas, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 27 para o sábado e para o domingo, máxima de 28 graus. Em Lagoa Grande, no sábado,
os termômetros podem chegar a 30 graus. Já no domingo, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Coromandel, mínima de 17 e máxima de 32 graus para este sábado. E no domingo, as temperaturas devem variar entre 18 e 31 graus. Daqui a pouco aqui no News a gente fala sobre os sintomas e as formas de transmissão da doença de Chagas. O pedido de ajuda de uma família para conseguir se manter em Patos de Minas. E aí você vai saber o que é a alopécia, uma enfermidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Agora a gente chama a atenção para uma enfermidade que muitas vezes é negligenciada, a doença de Chagas. Felizmente ela continua sendo uma importante causa de mortes no Brasil. Com uma média de 4.000 óbitos a cada ano, o combate à doença de Chagas ainda demanda investimentos e requer diagnóstico precoce. A Nancy convive com a doença de Chagas há algum tempo. O diagnóstico veio em 2013 em uma emergência médica. Descobri a doença tendo um derrame. Eu tive um derrame, daí quando eu cheguei no hospital, é que o médico descobriu que era Chagas. O principal vetor da doença de Chagas é o barbeiro. A transmissão pode acontecer pelo contato direto do inseto com o ser humano e, em alguns casos, também na alimentação. Como esse insetinho, ele mora, por exemplo, às vezes em cachinhos de açaí ou na cana, quando você vai fazer o suco, se você tritura o inseto junto, sem querer, ele está infectado, a pessoa bebe, ela também pode se contaminar. O diagnóstico precoce da doença é fundamental para o sucesso no tratamento, uma vez que os sintomas podem passar despercebidos. O que acontece é que os sintomas, eles são confundidos com sintomas de outras coisas. Então, febre, dor de cabeça, cansaço. Em geral, é difícil você detectar a doença simplesmente pela sintomatologia clínica. E a doença entra numa fase que a gente chama de fase crônica da doença de Chagas. Essa fase crônica é muito interessante, porque nela, em torno de 70% das pessoas infectadas não desenvolve qualquer sintoma clínico da doença, mas em torno de 30% dos indivíduos na fase crônica desenvolvem formas graves. Então, o grande problema da infecção com Trypanosoma cruzi na fase crônica é que ele pode levar esse número enorme, de em torno de 30% das pessoas, a desenvolver uma cardiopatia muito grave. A Nancy, que teve um diagnóstico tardio, hoje sofre com as consequências da doença. Eu faço acompanhamento na Fiocruz e faço a fisioterapia para sequela, para melhorar a sequela, né? Eu tomo anticoagulante e tomo também antidepressivo, porque eu fiquei depressiva. Acho que a gente não tem como não ficar depressiva, né? Informação adequada e investimentos são fundamentais para o controle da endemia e para a conscientização da população sobre os perigos da doença. Eu diria que nós temos dois grandes polos em que nós desenvolvemos, mas ainda precisamos desenvolver muito mais. O polo científico, para que a gente possa conhecer melhor essa doença, porque a única maneira de interferir com ela ou de impedi-la é através do conhecimento da doença, e o outro é através da informação. É realmente estar em contato com as populações mais atingidas para que as pessoas, diante de qualquer suspeita, elas possam procurar um contato médico, um laboratório. A doença de Chagas foi descoberta há mais de 100 anos. Mesmo assim, ainda não existe uma vacina aprovada. Eu dividiria a problemática da dificuldade da vacina em duas grandes áreas. A primeira, e mais óbvia, é a questão do financiamento, né? Nós acompanhamos aí ao longo do último ano que é sim possível fazer uma vacina, de forma inclusive rápida. Porém, isso demanda um aporte de financiamento para a pesquisa muito significativo. O outro lado é o lado, vamos dizer assim, biológico da coisa. O que acontece? O tripanosoma, que é o causador da doença de Chagas, primeiro é um parasito que está em contato com o ser humano há milhares de anos. Consequentemente, isso gera um processo que a gente chama de quase uma coevolução entre o parasito e o hospedeiro. Então, o parasito ele desenvolve formas de lidar com o seu hospedeiro que dificulta a gente encontrar alternativas para o sistema imunológico se livrar daquela infecção. E, finalmente, a população de Trypanosoma cruzi, do parasito em si, ela não é uma população homogênea.
esse parasita ele se distribui em subgrupos, em grupos que são geneticamente e antigenicamente distintos, o que torna difícil também muitas vezes, se você identifica uma molécula que é um bom candidato vacinal para uma determinada região onde uma população é predominante, ela pode não ser ideal para uma outra região. Agora você vai ver o apelo de uma família que veio do Nordeste para Patos de Minas e que tem passado por dificuldades. Selma morava em Alagoas, no Nordeste, e há 6 meses mudou para Patos de Minas. A mulher veio em busca de uma oportunidade melhor de vida, porém está passando por dificuldades. Na casa dela mora o marido, a sogra, o cunhado e os seus 4 filhos. Estou com um aluguel atrasado, energia atrasada, bujão, passando necessidade e quero ajuda da população. No momento, ela está desempregada. O seu marido trabalha fora. O dinheiro que recebe é para pagar o aluguel, mas não é o suficiente para pagar as contas de água e de luz e para comprar alimentos. Eu tenho problema de fígado, de rim, tem tempo que eu incho, não posso trabalhar. E preciso muito de ajuda, quero que a população me ajude. Alimento, o que puder me ajudar, eu fico bem agradecida. As doações podem ser feitas diretamente à Selma, através da conta do Mercado Pago. Para mais informações, entre em contato pelo número 99837-7260. A gente muda de assunto e volta a falar de saúde, né? Você sabe o que é a alopécia? Pois é, a enfermidade que provoca queda de cabelo afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A Bruna Helena foi diagnosticada com alopécia androgenética aos 28 anos. Bruna conta que se assustou ao descobrir o que causava a queda do seu cabelo. Descobrir que eu sou portadora de alopécia foi muito complicado, porque quando isso aconteceu, não tinha muita informação na internet, não se falava muito sobre alopécia, né? Pouca gente tinha coragem de expor que tinha esse problema, então eu fiquei muito assustada. Eu, de fato, achei que eu fosse perder todo o meu cabelo, né? Que eu fosse ficar careca de vez. O outro tipo da doença é a alopécia areata. E é essa alopécia que deixa as áreas peladas, fica redonda, lisa, como se fosse uma mancha da testa. Essa alopécia, ela pode acontecer tanto em homem, quanto em mulher, quanto adulto, tanto em criança. 80% dessas alopécias têm uma resolução espontânea, uma cura espontânea. E alguns pacientes têm uma alopécia total, que é essa alopécia areata que cai os cílios, cai as sobrancelhas, cai todo o cabelo. Essa alopécia é uma doença autoimune e que ela tem tratamento, mas tem muito fator envolvido, às vezes até o fator emocional. Ao notar que o cabelo está caindo com mais frequência ou está mais quebradiço do que o normal, o médico deve ser procurado. Hoje já está iniciando medicamentos modernos que a gente tem uma luz no fim do túnel de ter uma cura definitiva. Outro motivo que provoca a queda de cabelo são as doenças infecciosas como a dengue. Qualquer quadro infeccioso, dengue, covid, meningite, qualquer doença que dá um transtorno, um gasto energético prolongado, a pessoa fica muito tempo acamada numa UTI, tudo isso leva a uma diminuição da energia e o organismo, como se fosse numa tentativa de economizar, para de mandar comida para o cabelo e para a unha e o cabelo fica ressecado, quebradiço e cai e a unha também fica fraca. Então qualquer processo infeccioso, processos cirúrgicos, infecções, infecção urinária muito intensa, pode sim levar a uma queda de cabelo. Bruna, que ficou assustada de início com seu diagnóstico de alopécia androgenética, hoje realiza o tratamento com seu médico e convive de uma forma mais tranquila com a doença. Hoje eu lido super bem com esse problema, acaba ajudando outras mulheres que passam por isso. A alopécia androgenética ela pode acometer tanto homens quanto mulheres, mas a gente que é mulher acaba se ligando muito mais na autoestima, né? Então isso afeta muito mais o nosso emocional. E por isso uma forma que eu encontrei de lidar com isso foi ajudar outras mulheres que também têm esse problema que eu tenho. É super possível viver com alopécia, né? Tem só que tomar cuidado, tem que fazer os tratamentos direitinho. Isso quem vai indicar qual tratamento que você precisa fazer é o seu médico, né? Não sou eu, não é outra pessoa que fala sobre alopécia na internet, porque cada caso
é um caso, mas a única dica que eu dou pra vocês é, observou alguma diferença, né, principalmente em relação ao couro cabeludo, busca ajuda, porque quanto mais cedo você descobre que tem alopecia, melhor é para tratar e mais resultados você pode ter. Pois é, a alopecia ganhou mais presença, né? A alopecia começou a ser falado mais sobre isso por causa da cerimônia do Oscar, né? Quando Jada Pinkett, que é a esposa do Will Smith, apareceu na cerimônia, né, com a cabeça raspada, ela foi acometida da alopecia, e aí teve todo aquele embate, toda aquela situação lá constrangedora que aconteceu, porque o comediante, o Chris Rock, fez aquela piada sobre ela, sobre a careca dela, e aí tomou um tapa do Will Smith, né? Fora as questões de agressão, as questões de constrangimento causadas, tem a questão aí da doença da alopecia que a gente acabou de mostrar aí, que é preciso estar sempre discutindo, buscando alternativas e, claro, né, estar sempre seguindo as orientações de quem passou por isso, como a entrevistada mostrou, e de quem sabe, entende do assunto, que é o médico, que pode auxiliar nessas situações. A seguir aqui no News, os costumes e as tradições da Semana Santa que permanecem vivos entre os católicos e as celebrações que marcam a Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira Santa, data especial na qual os cristãos recordam a via sacra e crucificação de Jesus Cristo, teve celebração especial durante todo o dia em Patos de Minas. O sofrimento de Jesus Cristo pregado na cruz faz entoar o silêncio durante as celebrações da Sexta-feira da Paixão. A programação do feriado inclui a solene ação litúrgica, com a leitura da Paixão do Senhor, a adoração da cruz e a comunhão eucarística. Nós estamos prestes a celebrar o mistério da Paixão de Cristo, que é a sua paixão-morte, Ele dando a vida por nós. Por isso nós celebramos este momento tão significativo. Está dentro de toda a dinâmica do Tríduo Pascal. A vigília vai concluir toda esta celebração do Tríduo. Começamos com a ceia do Senhor, o lava-pés, ontem à noite. Hoje, às 15 horas, celebramos a paixão-morte de Cristo. E amanhã, às 20 horas, no sábado de Aleluia, nós celebramos a grande vigília pascal, onde nós proclamamos a ressurreição do Senhor. As imagens no interior da igreja estão cobertas como sinal de solidariedade à morte de Cristo. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, e foi por meio dela que o Messias obteve a salvação. Mas a adoração à cruz não é uma idolatria, e sim um ato representativo do sacrifício do Senhor. A importância de toda a liturgia do Tríduo Pascal é desde a ceia do Senhor até a vigília pascal, onde nós iremos abençoar o novo fogo, onde será aceso o Círio Pascal. O Círio Pascal, que é a luz de Cristo, é Cristo que é luz do mundo, e ele vai ser introduzido na igreja para iluminar a todos. E depois nós temos na liturgia da vigília a liturgia da palavra, que é bastante longa, porque recorda toda a história da salvação. Pela Catedral de Santo Antônio, o fervor é latente e explícito, e a Terezinha Arantes é uma das fiéis que esteve presente durante a liturgia e ressalta o significado disto para a própria vida. A importância da festa, a festa é uma coisa muito significante para nós que somos católicos, né? Acompanhar o Cristo, o sofrimento dele, tudo é uma missão, é uma Semana Santa mesmo, guiada por ele, né? Nos abençoar e nos conceder muitas graças que a gente está precisando. O bispo salienta que mesmo com o retroceder da pandemia, para a celebração da Sexta-feira Santa, ainda é necessário manter os cuidados sanitários básicos. Agora as pessoas já estão vacinadas, muitas pessoas já estão imunizadas, têm mais confiança, por isso as pessoas vêm com mais disposição também de participar dessas celebrações. Algumas pessoas ainda continuam usando máscara, que é uma questão
questão de prevenção. Eu não vou nem dizer que deve usar ou não deve usar. Cada um deve sentir como ele se sente melhor. Cada um deve saber, né, como é melhor usar a máscara ou não usar, né? Claro que nós já estamos com pouquíssimos casos, né, de pandemia, por isso o risco é muito pequeno de haver algum contágio e algum risco assim de aumentar o número. Mas nós estamos atentos sempre, procuramos sempre também orientar as pessoas, sobretudo as pessoas de comorbidade, as pessoas que têm alguma dificuldade, que se protejam, porque isso é muito importante. Pois é, Sexta-feira Santa teve outras manifestações religiosas, como na igreja do bairro, na igreja do Bom Jesus, né, onde a banda de música da 10ª Região da Polícia Militar se apresentou tocando canções religiosas, né, cânticos religiosos, e os fiéis seguiram para uma procissão em direção à matriz de Nossa Senhora de Fátima. Na Catedral, o grupo de teatro Tupã apresenta agora à noite encenação da Paixão de Cristo. Hoje é celebrado a Sexta-feira da Paixão, data que simboliza a morte de Jesus Cristo. Aqui, na Igreja Bom Jesus, o dia contou com uma programação especial. Nós tivemos, no decorrer da manhã, né, da madrugada, a continuidade da vigília em adoração ao Santíssimo Sacramento. 8 horas da manhã tivemos a caminhada penitencial, com a presença de um número expressivo de fiéis, no qual também nós meditamos a Via Sacra. Às 3 horas da tarde, nós tivemos a adoração à Santa Cruz, né, lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Às 17 horas, está acontecendo, né, o terço, meditando, refletindo os mistérios dolorosos. Às 18 horas, a apresentação dos ritos fúnebres, músicas preparadas com muito carinho pela a 10ª Região, né, da banda da Polícia Militar. E logo em seguida nós teremos a procissão com o esquife de Nosso Senhor Morto e a imagem, né, de Nossa Senhora da Agonia. Vivenciando também, chegando, né, lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima, nós teremos a apresentação da encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo pelas crianças do grupo Movimento Mulheres de Flores e Aço. Aqui na Catedral também contou com uma programação especial. O grupo Tupã apresentou a encenação da Paixão de Cristo. É a primeira vez desde a pandemia que o grupo apresenta a encenação da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um sentimento de alegria, mas ao mesmo tempo ansiedade, tipo, se vai dar certo, não vai, mas é uma coisa que transborda de felicidade que eu consigo transmitir. Isso está sendo muito legal, muito emocionante e ainda mais participar de uma peça que a Consuelo está dirigindo. Ana Luísa, e para você, como que está sendo? Tá sendo muito emocionante porque eu nunca fiz parte de uma peça assim, então às vezes dá um frio na barriga assim, mas a gente vai acostumando. Mostrar Jesus nos dias atuais é de extrema importância para a nossa sociedade, que passa por tantos problemas. Então, para mim, eu acho muito importante. Jesus é uma referência para todos nós. Essa é central, né? Independente das religiões, independente das igrejas, das denominações, o mais importante de tudo isso é o amor, o puro amor. E a mensagem de fé e a mensagem de empatia e de cuidado com o próximo, né, que Jesus Cristo trouxe e está aí há milhares de anos, que é justamente o sacrifício para salvar o próximo. Então, amar o outro sem condições, amar o outro pelo amor puro, amar o outro por ele ser quem ele é e amar sempre o próximo, né, além do perdão, que é também uma das passagens tão bonitas que Jesus ensina e que a Bíblia mostra. Mais importante do que todas as denominações, igrejas, religiões, é a mensagem, né? É o símbolo principal do cristianismo, dos cristãos, que é a mensagem de Cristo no coração das pessoas e que transforma, né, mentes, pensamentos e que possa, né, cada vez mais trazer paz. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Na segunda-feira eu te encontro. Até lá.